parecia, Deus, porém, nos disciplina para o aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Mas depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ele exercitados, frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, fazei os caminhos retos para os vossos pés, para que não se extravie o manco, antes seja curado. Aleluia. Glória a Deus. Quero orar. Senhor querido e amado, nós estamos diante da Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Senhor, que a Tua palavra venha, Senhor, falar ao coração de cada um de nós nessa noite. Mas nós viemos aqui, Senhor, no desejo de exercitar a nossa fé, de exercitar a nossa mente no conhecimento da Tua palavra, de ser renovados no nosso entendimento, de ter, meu Deus, nesta noite e a cada dia da nossa vida, meu Senhor, a Tua palavra nos guiando e conduzindo as nossas vidas, nas nossas decisões. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, e revela hoje a Tua palavra, fala conosco, ó Espírito de Deus, traz sobre nós a Tua bênção nesta noite, pois para isso estamos aqui, Senhor, desejosos de tocar o Teu coração e de ser tocados pelo Senhor, Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, estava pensando em casa, antes de eu entrar no texto aqui, maneira simples de Jesus ensinar, né? Jesus, ele não tem, assim, a pretensão, como os homens têm, de convencer as pessoas ou de ensinar a gente através da eloquência ou através daquela pincelada de sabedoria. Jesus sempre ensinou a gente de forma prática, né? Quando Jesus queria ensinar sobre humildade, ele não precisou nem usar palavras. Ele pegou uma toalha, uma bacia, sentou ali aos pés dos discípulos e chamou eles. Ensinar sobre humildade para Jesus era uma coisa simples, porque na essência dele existia a verdadeira humildade, né? Quando Jesus queria ensinar sobre amor, ele também dava exemplo, porque qual é o maior amor do que aquele que morreu na cruz por nós? Então, muitas vezes, nas coisas simples da vida, nos pequenos exemplos, nos pequenos detalhes, a gente encontra ou a gente consegue ouvir a voz de Deus, né? A gente consegue ouvir a voz de Deus, pequenos detalhes. Estava pensando, né, hoje em casa, e aí me veio, eu orando, pedindo a Deus sobre uma palavra, me veio na mente esse texto aos Hebreus, né? Que embora o autor seja incerto para alguns, porque não existe, né, uma referência, muitos dizem que o apóstolo Paulo escreveu essa carta. Ele escreveu essa carta para o povo judeu, e definindo Jesus Cristo como a exata expressão de Deus. Todo mundo queria conhecer a Deus, né? Todo mundo quer conhecer a Deus. Então, quando ele escreve essa carta, ele começa dizendo que Jesus é a exata expressão de Deus. Quem quiser conhecer Deus é só olhar Jesus, olhar as atitudes de Jesus, olhar a bondade de Jesus, olhar a paciência de Jesus. Então ele vai saber como Deus é, vai saber exatamente quem é Deus, como Deus se comporta, como Deus se
se comporta no nosso meio, né? A Bíblia diz que ele, sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele se humilhou, ele se diminuiu, ele se fez semelhante aos homens, e aqui entre nós deu exemplo de obediência, né? Deu exemplo de submissão a Deus. Naquela submissão dele a Deus, a Bíblia diz, ele conquistou aquilo que já era dele. Que coisa tremenda, né? Ele foi e conquistou aquilo que já era dele, a coroa, né? O lugar à direita do trono de Deus, e o nome que é sobre todo nome. Aleluia, que coisa gloriosa. E esse escritor aos Hebreus fala, né? Ele discorre sobre Jesus, ele fala coisas muito importantes. Ele fala sobre nós não duvidarmos da promessa, né? Não sermos incrédulos como muitos foram, de nós confiarmos na palavra, de nós não deixarmos de congregar, como é costume de muitos, né? Ele diz que é importante que a gente congregue, que a gente se reúna para buscar Deus. Ele fala que Deus é fiel, que Deus não vai retroceder na sua palavra. Ele fala que muitos alcançaram o testemunho através da fé, né? No capítulo 11 ele diz que os antigos, eles alcançaram o testemunho através da fé. E fé é essa que foi testada, foi provada. Muitos tiveram ali, ter um posicionamento de fé. E foi diante do posicionamento de fé deles que Deus se manifestou, honrando a fé de cada um deles. E no capítulo 12 ele vai falar sobre coisas também muito importantes. Ele vai falar primeiro sobre perseverança e depois sobre correção. Ele inicia falando sobre a perseverança, né? Ele diz: nós estamos rodeados por grande nuvem de testemunhas. Primeiro ele diz para a gente não se embaraçar, né? A primeira coisa que ele fala é assim: não se embaraça, deixa todo embaraço, não se embaraça com as coisas dessa vida, né? Deixa o embaraço, deixa o pecado, não permita que as coisas desse mundo venham prender você, né? Não venham embaraçar a tua vida, né? Não permita que as coisas desse mundo venham impedir você, porque ele vai em seguida falar sobre correr. Então imagina que para correr você não pode ter nenhum, né? Não pode estar carregando peso, não pode estar amarrado, não pode estar embaraçado, não pode estar olhando para trás. Para correr tem que olhar para frente, né? Então muitas coisas, né, podem se tornar embaraços da vida da pessoa, né? A pessoa que olha para trás, pessoa que não presta atenção no caminho, pessoa que se apega com as coisas dessa vida, se embaraça com as coisas dessa vida, então ela fica impedida de correr. E ele diz que nós devemos correr com perseverança, porque não é uma pequena corrida de 100 metros, né? Porque tem pessoas que elas muitas vezes até se preparam, né? E a maturidade cristã, ela vem, porque esse livro de Hebreus, ele fala, para mim, é o livro que mais fala sobre maturidade cristã, no meu entendimento. A maturidade cristã, ela não permite que a gente venha olhar para as coisas e se tornar fatalista. A gente não pode ser fatalista, né? Não pode olhar para as situações da vida e achar que a gente é vítima, porque nós não somos vítimas. Nenhum de nós é vítima. Nós vivemos no mundo e nós temos que estar preparados para enfrentar o mundo. Jesus disse assim: olha, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se ele disse eu venci o mundo, ele está dizendo assim, você tem que estar preparado, porque você vai ter que vencer também. Você vai ter que vencer. E vencer o mundo não é vencer uma batalha, é viver constantemente de batalha em batalha, de gigante em gigante, de
jornada em jornada. Você vence uma jornada, às vezes está cansado, né? E aí o que faz quando está cansado? Desiste. Não, descansa. Não é isso? E a gente vê muita gente pelo caminho que não tem maturidade cristã, que às vezes se prepara para correr 100 metros e sai disparada. Quantos eu não vi, irmãos, na minha carreira cristã, chegaram ontem na igreja, no dia seguinte eu queria estar no culto pregando, queria estar no culto cantando, louvando, achando que a carreira cristã se resumia a prestar um serviço a Deus, que aquele momento ali de estar em evidência seria o auge, o ápice da carreira cristã. E o ápice da carreira cristã muitos chegam, muitos conseguem. Mas é como diz o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, dizendo que a obra de muitos é como a palha, porque vem o fogo e queima, quando você vê não sobrou nada. Quando você vê, correu 100 metros, está lá, tal, daqui a pouco desapareceu. Quando a carreira que nos está proposta é uma carreira, é uma jornada. Correu 100 metros, às vezes cansou, descansa, porque tem mais 100, depois tem mais 1000, depois tem mais 2000, e assim vai. E conforme nós vamos nos desenvolvendo a nossa fé, a nossa confiança, o nosso relacionamento com Deus, maiores são os desafios, né? Quantas vezes eu ouvi, né? Ninguém atira pedra em árvore que não tem fruto. Quando começa a ter fruto, então aí que vem pedrada. Porque quando é fruto verdadeiro, aí vem pedrada, aí vem dificuldade, aí vem luta. Então ele diz assim: corramos com perseverança. Imagina, irmãos, quantos que já não pararam no meio do caminho, quantos que já se perderam no meio do caminho, quantos pródigos que estavam lá na casa do pai, de repente olharam para o mundo, disseram: olha, o prazer verdadeiro está lá no mundo, e foram em busca do prazer. Quantos? Então o autor aos Hebreus, ele diz: olha, você que tem uma fé experimentada, você que tem uma fé em Deus, você precisa correr com perseverança. Você precisa se livrar dos embaraços. Você precisa ser perseverante na sua jornada, na sua caminhada. Você não pode se deixar vencer pelo mundo. Você não pode se deixar vencer pelos desafios. Você não pode se deixar vencer pelos problemas, pelas dificuldades. Você precisa continuar correndo. Eu fiquei pensando, irmãos, porque Jesus, ele fala a história de uma viúva, Vocês conhecem a história. Diz que ela não temia, ela morava em uma cidade que havia um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. E ela rogava todos os dias para que ele julgasse então a sua causa. E a Bíblia diz que ela perseverava, Jesus contou essa história, que ela perseverava e insistia até o momento que ela recebeu, a resposta, porque aquele juiz disse assim: olha, essa mulher, ela não se cansa, essa mulher, ela não vai te deixar em paz, Então a Bíblia diz, Jesus contando a história, falou que ela, mas eu me lembrei de uma outra viúva. Quando falou de perseverança, eu me lembrei de uma outra viúva, porque, se não me engano, Lucas detalha a história dessa mulher, que diz que ela foi casada durante 7 anos. E após esses 7 anos, o seu marido faleceu. E ela já tinha 84 anos. E Deus havia colocado no coração dela de que ela não morreria antes de ver a glória de Deus. Então a Bíblia diz que ela perseverava naquele templo, esperando todos os dias. E durante todos os dias da sua viuvez, ela não procurou marido, ela não procurou estabelecer uma nova família,
salvação de Israel. E a Bíblia fala que aos 84 anos ela está lá no templo, quando de repente vem uma família para apresentar uma criança. Aleluia. E quando a família chega àquela criança, o Espírito Santo fala ao coração dela: agora os teus olhos viram. Ela não desistiu. Por quê? Porque ela acreditava na promessa de Deus. E todos quantos acreditam na promessa de Deus precisam estar perseverando. Mas não é perseverando o dia que Deus quer, e não. A Bíblia fala que nós devemos perseverar em fidelidade a Deus. Perseverar em fidelidade, porque aquela mulher, ela permaneceu perseverando em fidelidade a Deus. Muitos dizem estar perseverando, mas já deixaram a sua fidelidade de lado. Muitos deixaram de servir a Deus com o coração e servem muitas vezes com a religiosidade. Muitos deixaram de se relacionar a Deus, de buscar Deus com fervor e amar a Deus sobre todas as coisas, e passaram muitas vezes a colocar outras coisas na frente do Senhor. Passaram muitas vezes a deixar outras coisas ocuparem o lugar do Senhor em suas vidas. Quantos que se perdem no caminho muitas vezes porque não tem. E é justamente o que ele diz no versículo seguinte, né? Ele diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Olhando para Jesus. Eu não vou olhar para os problemas, eu não vou olhar para as lutas, eu não vou olhar para as dificuldades, eu não vou olhar para os que estão caindo, eu não vou olhar. Não que eu não vou olhar se Deus quiser que eu estenda a mão para Ele, mas eu vou olhar para Jesus. Porque os problemas, eu e você somos disciplinados, ele fala, corrigidos por Deus. E de que maneira nós somos corrigidos por Deus? Através das situações difíceis que a gente enfrenta, através das dificuldades que a gente enfrenta. É dessa maneira que a gente volta os nossos olhos para Jesus, porque muitas vezes, irmãos, quando nós não estamos enfrentando o perigo, a dificuldade, a luta, os nossos olhos se voltam para as coisas do mundo. Então ele diz que quando Deus dê a gente ali para que a gente não seja reprovado, Ele faz os nossos olhos se voltar para Jesus através do quê? Da correção. Né? Deus corrige aquele que ama. Deus, todo que recebe o Filho, Ele traz para si. Ele põe ali, né? Na linha. Anda na linha, meu filho. Porque quando nós, muitas vezes, irmãos, estamos vivendo na bonança, os nossos olhos deixam de olhar para Jesus. Ou muitas vezes, quando nós enfrentamos tempestades, os nossos olhos deixam de olhar para Jesus. Quando Pedro desceu do barco, ele caminhava em direção a Jesus. E aí a Bíblia diz que de repente ele olhou e viu o vento, a tempestade. Errou. Mas a Bíblia diz que ele olhou para onde? Para o vento. Ele olhou para o vento. Ele deixou de olhar para Jesus e olhou para o vento. Ele deixou de olhar para Jesus e olhou para aquilo que ele achou que ia derrubar ele.
que de fato ele caiu. Então ele voltou os olhos dele para Jesus. E Jesus o ergueu novamente. É olhar para Jesus, olhar para o autor e consumador da nossa fé. Amém. Jesus. Os olhos não podem se desviar. Nosso olhar não pode se desviar. Porque a Bíblia diz, né? Ele é o autor e ele é o consumador. Por que eu falei, né, no início do exemplo de Jesus? Porque olhando para Jesus, olhando para a atitude de Jesus, cada um de nós vai saber como se comportar em cada situação. Não é assim? Quando a gente tem uma escolha para fazer, para quem a gente tem que olhar? Para Jesus. Quando o sentimento quer dominar o coração da gente, para quem a gente tem que olhar? Para Jesus. Com cada exemplo que Jesus nos deu, existe uma lição para nós. Sempre Deus tem algo. A sabedoria a gente encontra onde? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus nós encontramos a sabedoria. Então o autor diz: nós precisamos olhar para Jesus e não permitir que as situações que nos afligem, né, como na continuação que ele vai dizer, não permitir que as situações que nos afligem, que as lutas que nós enfrentamos, faça brotar no nosso coração, esse texto eu não li não, mas ele fala que faz brotar no nosso coração raiz de amargura. Quantas pessoas, irmãos, que elas sofrem, que elas enfrentam lutas, enfrentam dificuldades, e elas atribuem a Deus, como se Deus estivesse usando aquilo para ferir elas, para destruir elas, quando na verdade muitas vezes Deus está usando a situação para despertar o olhar dela para Jesus. Deus está usando a situação para que ela volte os olhos para Jesus, para que ela busque socorro em Jesus, para que ela busque refúgio em Jesus. Mas muitas vezes ela permite que o coração dela se encha de amargura. Agora a Bíblia diz que quando a gente não entende, o autor aos Hebreus, ele diz exatamente isso, que quando a gente não suporta essa correção, não entende o tratamento de Deus na nossa vida, é porque não é filho, é porque é bastardo. Porque o verdadeiro filho de Deus, que alcança a maturidade, que conhece a Deus, sabe: nenhuma situação adversa pode nos destruir. A Bíblia fala: nem a morte, nem a vida, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os anjos, nem principados, potestades, nada, nem altura ou profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então a maturidade nos faz entender que não é o poder das trevas que vai nos vencer, que não é o poder da luta que vai nos vencer, que não é a escassez que vai nos vencer, não vai me definir o momento que eu estou vivendo. Por quê? Porque o momento que eu estou vivendo, quem não me define, quem me define é o Deus a quem eu sirvo. Quem define quem eu sou é o Deus a quem eu sirvo. E se Ele me trata, se Ele me corrige, se Ele me passa muitas vezes na peneira, se Ele me passa muitas vezes pelo vale da sombra da morte, eu não temo. Por quê? Porque Ele está comigo. E ali eu entendo: Deus está me tratando, Deus está me ensinando, Deus está me levando a crescer na minha fé. Porque as provações, a gente estava falando na sexta-feira em casa, elas fazem crescer a minha fé. As experiências que eu tenho com Deus
momentos que eu passo por aflições, por angústias, e eu ponho os meus olhos em Jesus. E quando eu ponho os meus olhos em Jesus, irmãos, é tremendo isso. Sabe por quê? Porque o que estava ameaçando a vida de Pedro era o mar. Só que os pés de Jesus estavam sobre o mar. Porque não existe nada que esteja acima, nenhum problema, nenhuma dificuldade, nenhuma luta que esteja acima do nosso Deus. Tudo está debaixo dos seus pés. Aquilo que nos aflige, aquilo que nos amedronta, aquilo que muitas vezes nos sufoca, está debaixo dos pés do Senhor. Estava ali o mar abaixo dos pés de Jesus. Aquele mar que engoliu a Pedro. E quando ele olhou para Jesus, Jesus o colocou acima. Acima. Então, quando nós passamos, somos experimentados por Deus, como a Bíblia fala aqui, no autor aos Hebreus fala, que Deus experimenta, Deus prova, porque Deus não quer que nós sejamos reprovados. Quando Deus experimenta a gente na nossa fé e coloca a gente, permite a gente enfrentar as situações, Ele está ali tratando como filho. Porque o filho, o pai que ama o filho, e como ele fala aqui da educação do pai terreno, da correção e da instrução que o pai terreno dá ao filho, é uma comparação que ele faz, mas ele diz, né, que não é do mesmo nível do que há tratamento de Deus conosco, né? Ele diz assim, eles nos corrigem por pouco tempo, segundo bem lhes parece. Quer dizer, o homem ele entende que precisa corrigir o filho, mas ele corrige o filho conforme o seu conhecimento, né? Conforme ele acha que é melhor, né? Eu acho que é melhor educar meu filho assim, eu acho que é melhor educar meu filho daquele jeito. Entende que é ele quem diretriza a vida da criança, quem põe os limites, né? Quem dá o norte. Então mas ele usa isso conforme a sua capacidade. Ele diz, mas Deus não. Deus, porém, nos disciplina com um proveito, com um propósito, com um aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Ou seja, Deus não está olhando só o meu bem-estar, né? A educação de Deus vai além. Ele quer me tornar santo como Ele é santo. Ele quer expurgar de mim o pecado, Ele quer expurgar de mim a malícia, Ele quer expurgar de mim aquilo que do velho homem está encrostado em mim, na minha alma. Então Ele usa as aflições, Ele usa. Muitas pessoas não entendem isso, entendem isso como castigo. Não, porque Deus é severo, Ele castiga. Não, Deus é amor e Ele corrige, Ele disciplina, Ele ensina, Ele faz as coisas com proveito, com um propósito. Ele não faz ao seu, Deus castiga, não é ao meu prazer, não. É porque Ele quer, através do ensinamento, nos mostrar algo, abrir os nossos olhos, nos fazer enxergar muitas vezes coisas que a gente não enxerga, olhar de fato para Jesus, porque olhando para Jesus, como eu falei, nós conseguimos aprender que humildade não é vestir uma roupinha de saco. Humildade é saber servir as pessoas, saber ser servo de verdade. É considerar como Jesus ali, naquele momento, fez, considerando os outros superiores a Ele. Quem estava ali era aquele que era inferior a todos. Era o inferior a todos que estava lá lavando os pés. E foi lá, exatamente lá, que Jesus se colocou. Porque Ele sabia, Ele queria mostrar para os discípulos: aqui ninguém é melhor que ninguém. Todo mundo tem que estar pronto para servir.
um ao outro. Amém. Então, quando Deus Ele nos corrige, nos disciplina através das circunstâncias ou através das dificuldades, é com um propósito, né? É a fim de. Nunca é por causa disso você está apanhando, não. É a fim de. Você está apanhando ou você está enfrentando a fim de, e não por causa de. Não é castigo pelo pecado. Castigo pelo pecado nós temos todos os dias da própria colheita do que nós plantamos. Não é castigo pelo pecado. Castigo pelo pecado, Paulo escreve dizendo assim: olha, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também se fará. O que semeia da carne, vai colher o quê? Corrupção. O que semeia do Espírito vai colher o quê? Vida eterna. Então, consequência, eu estou sofrendo. Está sofrendo você. Primeira coisa, você não é vítima. Lembra que eu falei lá no começo? Primeira coisa, você não é vítima. Estou sofrendo, não sou vítima. Estou enfrentando luta. Não é para te vencer, não é para te matar, não é para fazer você morrer lá no fundo do mar. É para você levantar os teus olhos e olhar para Jesus. Amém. Glória a Deus. E dizer: Senhor, o que eu vou aprender com isso aqui? O que eu vou aprender com essa luta? O que eu vou aprender com essa dificuldade? O que eu vou aprender com essa prova? O que eu vou aprender com isso? Porque eu preciso aprender. Isso aqui, ele diz aqui, o autor diz que isso aqui é disciplina. Isto é disciplina. Não é castigo, né? A gente às vezes, né? E o coração da gente, né? Com o filho. Às vezes eu vejo a Rabi. Promete, chega lá, para, e eu às vezes estou lá pensando: não precisava disso, né? Mas ela faz por quê? Por castigo, porque fez errado, mas esperando o quê? Não faça novamente, né? Aí a gente pensa: Deus também faz assim, Deus me dá um castigo porque eu estava errado, para eu não fazer de novo. Não, Deus me dá uma luta para despertar o meu coração. Deus me dá uma prova para eu olhar para Ele, para eu olhar para mim e olhar para Ele e dizer assim: olha, o meu referencial é quem? Quem é o meu referencial? É Jesus. Eu estou mais parecido com Jesus? Eu estou mais parecido com Jesus? Tem gente, irmão, que está perdido. Quando você pega Jesus contando uma história. Jesus conta uma história do filho pródigo. Vamos lá, vamos entrar nesse. Ele conta a história do filho pródigo. Aí ele fala que tinha 2 filhos. Não era isso? Não é? 2 filhos? Um saiu de casa, foi buscar, através dos prazeres, né, a satisfação. De repente, quando a barriga está vazia, né, e o coração também está lá abandonado, jogado, largado, eu tenho que voltar para casa do meu pai. Aí ele volta. Aí o outro olha para ele, primeiro ouve, né? Diz assim: eu não estou afim de festejar não. Tem alguma coisa errada aí nessa festa. Porque não ficou feliz de ver o irmão de volta. Primeiro não ficou feliz, né? De ver o irmão de volta. Depois foi lá e chegou para o pai e disse assim: olha, esse teu filho, nem chamou de irmão, mas esse teu filho aí, né? Foi lá, fez o que fez, está agora de volta.
achando que as coisas são assim. Eu estou aqui, estou fazendo tudo certinho. Como que, né? E aí termina a história, você já percebeu isso? Aí termina a história, o pródigo está dentro de casa e o outro está onde? Fora. Quem é que estava mais parecido com Jesus? O que estava dentro da casa do pai ou o que estava fora? Quem que estava mais parecido com Jesus? O que reconheceu e voltou ou o outro que ficou apontando o dedo, apontando o dedo, apontando o dedo, apontando o dedo? A gente precisa perceber, entender, e maturidade cristã é isso, né? É perceber se a cada luta que a gente passa, a cada prova que a gente passa, a atitude que a gente teve naquela luta, naquela prova, com aquela pessoa, porque eu mencionei pródigo, mas pode ser o filho de Satanás, como que diz, o cavalo da carroça de Faraó. Que atitude eu tive para com aquela pessoa? Porque, irmãos, pensa comigo. Os discípulos queriam que Jesus mandasse, Jesus, vamos orar e vamos descer fogo do céu aqui em Samaria. E Jesus depois conta uma história dizendo, olha, tinha um homem caído pelo caminho, passou sacerdote, passou levita, e ninguém nem olhou para aquele homem. Aí depois passou um samaritano. Imagina se aquele samaria tivesse sido destruída, nem aquele samaritano ia ter para socorrer o homem. Porque dentro de Samaria tem pessoas boas também, tem pessoas de Deus também. Dentro de Samaria tem mulheres que já tiveram 5 maridos, mas que Jesus quer encontrar elas também. Então, dentre as pessoas que são ímpias, muitas vezes, a única Bíblia que elas vão ler somos nós, é a nossa atitude. E se a nossa atitude não for uma atitude parecida com Jesus, com a de Jesus, mais pessoas difíceis a gente vai encontrar pelo caminho. Porque não é castigo, é lição. Foi reprovado, você tem mais uma chance. Eu vou colocar outro abençoado no teu caminho. Não é castigo, é lição. Ah, você foi reprovado de novo? Eu vou colocar outro. Enquanto a gente não olhar para Jesus, enquanto a gente ficar embaraçado, porque a gente se embaraça. E a gente começa a se vitimizar. E a gente não olha para as nossas atitudes muitas vezes, a gente não olha para o nosso comportamento que não mudou em nada. A gente não olha para os nossos sentimentos que nos venceram novamente. Estão lá dizendo, aponta o dedo nesse, vai para o inferno, Satanás. A gente não olha. Então a gente entende que a gente é vítima, o tempo todo a gente é vítima. Sou vítima desses dos ímpios, eu sou vítima do vizinho perturbado, eu sou vítima desse, eu sou vítima daquilo, eu sou vítima daquilo. Mas a Bíblia diz que para Deus não tem nada que não esteja dentro do seu propósito. Sabe por quê? Porque Ele tem o controle de tudo nas suas mãos. É Ele quem governa. As pessoas podem pensar que o mundo está ali, cada um fazendo o que quer, mas Ele continua governando o seu trono. E aqueles que são dele, irmãos, a Bíblia diz, quando Jesus ora em João 17, ele diz, Senhor, Pai, nenhum daqueles que o Senhor me deu se perde. Ninguém se perde. Deus vai dando chance, Deus vai dando oportunidade, Deus vai tratando, Deus vai ali, o autor aos Hebreus diz, tem uma carreira, você tem que correr sempre olhando para Jesus. Tem uma disciplina, tem uma correção, é Deus tratando de você, querendo fazer você ser participante da sua santidade.
É Deus tratando de mim, é Deus tratando de nós. Nós não somos vítimas, nós não somos. E as coisas não fazem parte do acaso. Às vezes a gente pensa que as coisas fazem parte do acaso, né? É como aquela situação que os discípulos estavam no barco e de repente se levantou a tempestade. Acabei de falar até sobre Pedro, né? De repente se levanta a tempestade. Às vezes a gente acha assim, de repente aconteceu alguma coisa. Não é de repente. Tudo faz parte do plano de Deus. Paulo diz: em todas essas coisas somos mais que vencedores. Paulo entendeu isso de uma forma diferente muitas vezes da que nós entendemos. Ele entendia dizer assim: para mim, morrer é lucro, viver é Cristo. Eu quero viver como Cristo, eu quero manifestar a vida de Cristo ao mundo. E justamente quem, Justamente quem? Justamente aquele que odiava quem se dizia ser cristão. Odiava. A Bíblia diz que ele respirava ódio. Respirava ódio. E Deus tratou ele. Deus tratou ele de uma maneira que ele, de perseguidor, se torne perseguido. E aquilo que ele pensava, olha só como é a cabeça, Ele pensava assim: vou parar esses caras matando eles, vou parar eles matando, ameaçando, matando eles. E aí a Bíblia diz que um profeta vai lá e diz assim: olha, o homem a quem pertence esse cinto, essas roupas, não deve voltar para Jerusalém. Porque Deus me mostrou aqui que, olha, o negócio vai ferver lá. Muitas aflições esperam esse homem. E ele diz assim: eu estou pronto não somente a subir a Jerusalém, como também, se for preciso, morrer. Aleluia. Em nada tenho a minha vida por preciosa. Nada. Nada tenho a minha vida por preciosa, conquanto que eu cumpra a carreira que está proposta. Olha só, os que acham que é ele mesmo que escreveu, E para cumprir essa carreira, meus irmãos, ele foi modelado de prisão em prisão, de rejeição em rejeição, de apedrejamento em apedrejamento. E você vê que essas coisas não subiam na cabeça dele, Porque a Bíblia diz que lá em Filipos quiseram dizer que ele era um Deus. Esse cara é um Deus. E ele preferiu ser apedrejado do que ser tido como o tal. E foi para a cadeia porque ele não aceitou ser adorado. Ele não aceitou ser adorado. E aí a Bíblia diz que na cadeia, perto da meia-noite, aleluia, ele cantava, ele louvava, ele adorava. Perto da meia-noite ele estava lá, na presença de Deus, invocando a Deus, olhando para Jesus, adorando a Jesus. A Bíblia diz que então veio um terremoto naquele lugar. Foram abertas as cadeias. Então, o que eu quero que nós venhamos entender, que a disciplina do Senhor ela é inevitável para você. A
disciplina do Senhor, ela vem para nos santificar. A disciplina do Senhor, ela vem para fortalecer a nossa fé. A disciplina do Senhor vem para nos tornar mais parecidos com Cristo. Vem para expurgar de nós as coisas que muitas vezes nós carregamos, né? Do velho homem, do velho eu. Agora a gente não pode olhar, como eu falei, a gente não pode olhar para as situações da vida e dizer, olha, eu sou vítima disso. Não, nós somos autores da nossa história. E as escolhas que nós fazemos determinam o sucesso ou o fracasso. De fato, as escolhas que nós fazemos determinam o sucesso ou o fracasso da nossa vida cristã. Porque muitos cristãos têm fracassado quando atribuem até mesmo a Deus os seus problemas, as suas dificuldades, pensando que Deus não se importa comigo, não se compadece de mim, ou não tem. Não, irmãos. A luta, ela não é mais do que uma permissão de Deus para que Ele se manifeste na nossa vida. Para terminar, quando Jesus foi preso, a Bíblia fala que um dos discípulos, tentou defender Jesus. E quando ele tenta defender Jesus e tira a espada, Jesus diz exatamente assim para ele: olha, como pois se cumpririam as obras de Deus? Se eu tentar me livrar, como é que Deus vai me livrar? Se eu tentar fazer do meu jeito, como é que Deus vai fazer? Se eu tentar resolver da minha maneira, como é que Deus vai fazer? Se eu não permitir Deus agir, como é que Deus vai agir? Se eu não permitir Deus fazer, como é que Deus vai fazer? Se eu não permitir que a minha fé naquele momento se apoie em Deus, como é que eu vou ver a manifestação de Deus? Aleluia. É muito mais do que viver dessa vida, irmãos. Aflições é saber que tudo tem a mão de Deus. As aflições, Paulo diz assim, as aflições do tempo presente não são para comparar, não dá para comparar com a glória que há de ser revelada. Não dá para comparar. As aflições aqui não são nada, porque a glória que há de ser revelada é muito maior do que qualquer aflição, do que qualquer dor. Que nós possamos usar, olhar a disciplina do Senhor e nos portar como filhos. Senhor, eu quero aprender. Senhor, eu quero aprender como me portar, se eu não estou me portando direito, se eu não estou reagindo direito, se eu não estou fazendo as coisas conforme o teu coração deseja. Que eu possa aprender a me tornar como Jesus. Que eu possa aprender a me tornar como Jesus. Nas lutas, nas dificuldades, nas aflições, nas provas, nos testes, eu posso aprender a me portar como Jesus. Isso é ter esperança, como nós falamos na sexta-feira. Esperança de que essas coisas não vão me vencer, elas vão me forjar. Vão forjar a minha vida, vão me forjar como ouro, vão me purificar, vão expurgar de mim o mal, vão expurgar de mim os sentimentos. Eu não vou mais ser guiado pelo sentimento, eu vou ser guiado pelo Espírito de Deus. Porque se eu fui reprovado sendo guiado pelo meu sentimento, eu não vou mais permitir o meu sentimento me guiar. Porque eu não quero ser reprovado, eu quero ser aprovado, eu quero ser santificado. Aleluia. Aleluia. Senhor, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por esta noite na tua presença. Obrigado, Senhor, pela graça maravilhosa
do Senhor que está aqui entre nós, Pai. Espírito Santo, eu te adoro, Senhor. Espírito Santo, eu quero ser guiado e conduzido pelo Senhor. Espírito Santo, eu quero aprender do Senhor. O Senhor é o meu amigo, o Senhor é o meu companheiro, o Senhor é o meu consolador, o Senhor é aquele que me dá força para enfrentar as situações difíceis. O Senhor é aquele que desceu sobre a igreja lá no dia de Pentecostes e fez com que eles tivessem ousadia, Senhor. E eu creio, Senhor, que este mesmo Espírito está aqui agindo em nós, nos dando ousadia de permanecer em Cristo, de obedecer a Cristo, de ser fiel a Cristo, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Espírito de Deus, vem nos encher, Senhor. Vem encher a tua igreja, o teu povo. Vem derramar sobre nós sabedoria do alto. Vem nos derramar sobre nós, Pai, poder, Senhor, não somente poder para curar enfermos ou expulsar demônios, não somente poder, Senhor, sobre a força da natureza, mas poder para dominar a nossa alma, o nosso corpo, subjugar e submeter a nossa vida totalmente ao Senhor, poder para sermos, meu Deus, a cada dia mais semelhantes a Cristo, vencendo a carne, vencendo a natureza pecaminosa, vencendo os sentimentos e os desejos, vencendo o egoísmo, vencendo, Senhor, tudo aquilo que tem muitas vezes nos vencido. É este poder que eu quero, o poder para vencer aquilo que tem me vencido, o poder para vencer o sentimento que tem me vencido, o desejo que tem me vencido, tudo aquilo que me vence, o desânimo, a tristeza, a angústia, o sentimento, Senhor, que muitas vezes, como eu disse aqui, aquele sentimento de ser vítima da situação. Meu Deus, este poder, vem com este poder sobre a nossa vida, vem com este poder sobre a tua igreja, de saber que a tua igreja